Olá, queridos alunos do Instituto Bíblico. Agora nós vamos falar sobre as cartas paulinas, tá? A gente vai trazer aqui uma análise geral das cartas paulinas, lembrando que na aula passada nós falamos sobre João e Atos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cartas paulinas. Bom, uma coisa que é importante a gente destacar aqui é que quando nós estudamos as cartas paulinas, elas vão exigir de nós uma atenção com relação à trajetória, né, e à vida do apóstolo Paulo. Então, quem foi esse apóstolo? Esse apóstolo, ele nasceu, né, na cidade de Tarso, como vocês estão, né, eu vou marcar aqui. A cidade de Tarso é localizada na Sicília, tá, gente? Então, Sicília é daquela região ali, né, da Itália. Paulo foi um judeu, né, da diáspora. Quando nós falamos de diáspora, nós já estamos falando que Paulo foi um judeu, provavelmente da teologia do segundo templo, né, após também a destruição do templo, tá? Então, como Paulo foi um judeu da diáspora, também no sentido de que ele teve que ir para outra região, né, teve que sair dali, da região mais central do Império Romano ali, e ir para regiões mais distantes, fugindo das perseguições. Mas esse mesmo apóstolo também, a gente percebe que ele foi altamente instruído, né? Paulo, ele fazia parte do farisaísmo, que era, né, que foi um dos grupos que surgiram ali após a teologia do segundo, após a reconstrução do templo, né, a destruição do templo, nesse interregno de tempo aí, tá? Então, ele era um fariseu. Paulo foi instruído por Gamaliel, né? Quem que era Gamaliel? Gamaliel era uma das maiores autoridades reconhecidas no judaísmo do primeiro século, tá? E Paulo também tinha uma dupla cidadania. Paulo, além de ser um judeu, ele também tinha comprado, né, a sua cidadania romana. Então, Paulo, ele era um homem que desfrutava de uma dupla cidadania, tá? Esse é um tema interessante, como é que fala? É uma informação interessante, porque o apóstolo Paulo, justamente por causa dessa dupla nacionalidade, ele vai ter uma amplitude cultural, um alcance cultural que os outros apóstolos não tinham, tá? E também Paulo vai ter uma segurança jurídica que ele vai poder recorrer a ela no finalzinho ali, né, antes de darem cabo da sua vida, tá? Mas isso é extremamente importante, essa dupla nacionalidade, porque o apóstolo Paulo, ele, de certa forma, foi um apóstolo extraordinário. Em que sentido que ele foi extraordinário? Que ele foi separado para uma missão específica, e a missão específica do apóstolo era ser o apóstolo entre os gentios, né? Então, Paulo, ele vai conduzir o seu ministério com uma visão missionária, tá? Então, isso é importante a gente destacar aqui também. Outra coisa é que o apóstolo Paulo, ele tinha uma estratégia, né? Nós temos um comentarista do Novo Testamento chamado Walter Krug, tá? Que ele vai observar que o ministério do apóstolo Paulo, ele não pode ser compreendido fora do contexto das sinagogas da diáspora. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, de uma certa forma, ele utilizava essas comunidades como ponto de partida para as suas viagens missionárias, né? Era como se a sinagoga ela fosse o QG, né? O quartel do apóstolo Paulo. Então, ele organizava ali as suas viagens, né? Quando ele chegava em alguma cidade, ele ia até a sinagoga também. Paulo ele vai estabelecer uma ponte também interessante entre judeus e gentios, tá? Como nós vamos destacar aqui, né? Paulo ele estabelece também uma ponte entre judeus e gentios. A atuação do apóstolo Paulo foi
né, de certa forma, algo evangelístico, isso é interessante a gente destacar, mas Paulo também tem tem uma contribuição teológica muito grande, tá? Principalmente para o cristianismo. Tá? Então, a contribuição teológica do apóstolo Paulo para o cristianismo, ele vai romper com as barreiras étnicas e com as barreiras religiosas, tá? Então, isso é importante a gente destacar aqui também, que rompe, né, com essas barreiras étnicas e essas barreiras religiosas, tá? Ainda sobre, né, o apóstolo Paulo, o Augusto Nicodemos, o reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele escreveu um comentário, é um panorama, na realidade, não é nem um comentário, mas é um panorama sobre o Novo Testamento, que é a base também dessa aula aqui, aonde o reverendo ele vai dizer que, a respeito do apóstolo Paulo, que o ministério do apóstolo Paulo, ele era diversificado. Em que sentido que o ministério do apóstolo Paulo era diversificado? Paulo, ele era um pregador do evangelho. Paulo atuou na plantação de algumas escolas. Paulo foi um teólogo, né? Ele desenvolveu escritos teológicos de uma riqueza extraordinária. É só você ler a carta que o apóstolo Paulo ele escreveu aos Romanos, você lê, né, as cartas do apóstolo Paulo. Paulo também, além de ser um teólogo, ele foi também um mentor pastoral e um dos maiores escritores do Novo Testamento. Tá? Então, o papel do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, era muito mais do que somente proclamar a mensagem do evangelho. Não que isso seja algo inferior, mas nós sabemos que a atuação pastoral ela é muito mais além do que você somente pregar. Você precisa ser um plantador de igrejas, você precisa ser um teólogo, você precisa treinar pessoas, ser um mentor, você precisa desenvolver a escrita, tá? Então, a mensagem, né, do evangelho, ela é anunciada enquanto o apóstolo Paulo prega, enquanto o apóstolo Paulo planta igreja, enquanto o apóstolo Paulo desenvolve teologia, embates teológicos, né, defendendo a fé cristã. O evangelho é anunciado quando o apóstolo Paulo ele resolve também ser um mentor pastoral, como por exemplo de Timóteo, né? Paulo tem também uma função pastoral de conciliador. Nós encontramos isso na carta pessoal que ele escreve a Filemon. Paulo, um grande escritor, tá? Então, os escritos do apóstolo Paulo, eles são extremamente importantes, por quê? Porque eles vão, através desses escritos, muitas comunidades cristãs, elas vão sendo, como que eu posso dizer para vocês, elas vão sendo consolidadas, tá? Por meio de orientações, por meio de práticas, né? Enfim, tudo isso transmitido pelo apóstolo Paulo, tá? Como eu disse para vocês, então, como eu mostrei aqui para vocês, eu mostrei a amplitude, né, do ministério do apóstolo Paulo, tá? Paulo também, como a gente pode observar aqui no nosso material, tá? No primeiro percurso, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele vai acompanhado por Barnabé e ele vai acompanhado por João Marcos. E aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que João Marcos era muito jovem. João Marcos ele quis, no meio da viagem, voltar para casa. O apóstolo Paulo não lidou muito bem com essa questão, ele ficou chateado, né? E aí, no final das contas, né, antes de ser morto pelo Evangelho, o apóstolo Paulo ele pede para que João Marcos venha também até ele, porque João Marcos também é importante para o ministério. Então, é interessante que a gente vê isso, né? Um João Marcos novo dando problema para o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo já com uma certa idade, né? João Marcos provavelmente deve ter amadurecido com toda a experiência que ele teve, e aí o apóstolo Paulo chama ele, eu quero falar com ele, tá? Então, isso é uma situação muito interessante e bonita que a gente vê nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai percorrer regiões ali da Ásia Menor,
o apóstolo Paulo, ele apesar de parecer, né, que ele escolhe qualquer cidade, mas não, o apóstolo Paulo, a escolha das cidades aonde ele plantou as igrejas, como a cidade de Colossos, a cidade de Éfeso, de Filipos e assim por diante, né? Essas cidades, né, onde foram plantadas as igrejas, elas foram plantadas de uma forma intencional, tá? Porque eram cidades estratégicas, cidades que estavam no meio de rotas, cidades que eram bastante populosas. Então, o apóstolo Paulo tinha o interesse de que o evangelho chegasse até os confins do mundo, tá? Então, ele vai usar principalmente o fator comercial dessas cidades, porque esse fator comercial dessas cidades atraíam pessoas do mundo todo. Enquanto pessoas do mundo todo vinham para essa cidade, Paulo ia evangelizando essas pessoas, de forma que quando essas pessoas voltassem para as suas cidades, para as suas regiões, elas também acabavam se tornando uma das propagadoras do evangelho, tá? Na segunda viagem, o apóstolo Paulo ele já vai com Silas, né, e posteriormente com Timóteo, tá? O apóstolo Paulo ele vai até a região da Macedônia, da Acaia, ele chega, como eu disse para vocês, em grandes centros urbanos, como Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas, tá? Já na terceira viagem do apóstolo Paulo, o que a gente vai encontrar, né? A terceira viagem do apóstolo Paulo, ela vai ser concentrada toda, quase que toda na cidade de Éfeso, tá? Paulo, ele vai ficar lá por 3 anos, tá? E, por fim, o apóstolo Paulo, ele sai de lá para ser preso na cidade de Roma, tá? Aonde marca, então, a última etapa conhecida da sua vida, onde o apóstolo Paulo, ele vai encerrar o seu ministério, tá? Um ministério que foi marcado por grandes adversidades, mas também por uma grande fecundidade teológica, né? Então, essa aí é um pouquinho sobre a vida, né, do apóstolo Paulo, né? Bem resumidamente isso daqui, tá? Mas é um pouquinho sobre a vida desse homem de Deus aí, do apóstolo Paulo, né, que tem contribuído até os dias de hoje para a igreja, né? Isso é maravilhoso, tá? Vamos continuar? Vamos continuar. Vamos falar então agora um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre a organização das cartas paulinas, tá? Existem duas formas de você organizar essas cartas paulinas, tá? Você pode separar elas em categorias de cartas maiores e cartas menores, tá? Você pode separar ela em cartas pastorais. Então, a gente tem cartas maiores, cartas menores, cartas pastorais, e nós temos também cartas pessoais, tá? Vamos definir, porque é importante aqui, tá? Então, quando nós falamos de cartas maiores, no sentido de escrito, não no sentido de importância, tá? Nós temos Romanos e primeira e segundo a Coríntios, tá? Por que são chamadas de cartas maiores? Justamente por causa da sua densidade teológica e a extensão dessas cartas, o tamanho dessas cartas. Nós temos também as cartas menores, que elas vão abranger as cartas que foram escritas aos Filipenses, aos Colossenses, e 1ª e 2ª Tessalonicenses e os Gálatas. Nós chamamos de cartas menores. Depois nós temos cartas pastorais. Lembra que eu disse para você que um dos ministérios do apóstolo Paulo era que ele era um mentor, né? Ele era um mentor pastoral, ele fazia uma mentoria, era um homem que formava pastores, então a gente tem as cartas pastorais. Essas cartas pastorais, nós temos, então, a 1ª e 2ª Timóteo, e nós temos Tito, tá? Que fazem parte dessas cartas pastorais. Esses escritos, eles se diferenciam em que aspecto das outras cartas, né? Das cartas maiores e das menores, e até mesmo das pessoais. Porque nessas cartas pastorais, nós encontramos um caráter instrucional, né? Ou seja, de instrução. Essas cartas, elas são voltadas para líderes e também elas têm uma forte ênfase na organização eclesiástica, tá? Carson, também, que é um grande teólogo, né, Carson,
ele vai dizer o seguinte: ainda que alguns estudiosos questionem a sua autoria paulina, a tradição da igreja, ela sempre recebeu como parte integrante do corpus paulino, considerando a sua importância para a formação da vida comunitária cristã. Aqui nós traçamos alguns desafios para a igreja contemporânea. Quando nós olhamos para as cartas pastorais, nós precisamos nos perguntar se nós também estamos desenvolvendo uma cultura pastoral de formação de líderes dentro da nossa igreja, tá? Dentro da igreja a qual nós fazemos parte, a qual nós pertencemos. E nós temos também as cartas pessoais. E o destaque, né, da carta pessoal vai aqui para Filemon, tá, gente? Esta carta, que é uma carta pessoal, né, que o apóstolo Paulo ele escreve e intercede por Onésimo, tá? Onésimo, ele era um escravo, né? Ele foi um escravo, ele foi um escravo de Filemon. Onésimo, ele fugiu e Onésimo, ele foi preso, tá? E Onésimo, ele vai encontrar o apóstolo Paulo na prisão, tá? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta da alegria, que eu já falei para vocês, né, que é Filipenses, o apóstolo Paulo, ele estava preso, e lá dentro da cadeia, ele também teve um encontro com Onésimo. E esse encontro que o apóstolo Paulo teve com Onésimo, ele creu no evangelho, e agora Onésimo, que já está solto, né, porque ele já cumpriu ali a sua pena, o apóstolo Paulo vai escrever a carta a Filemon, recomendando Onésimo para Filemon. Paulo vai dizer o seguinte: olha, ele veio para cá como escravo, mas eu envio ele a você como um irmão. Se tem alguma dívida que ele deixou para trás aí, põe na minha conta, tá? E receba ele como alguém da família, tá? Essa carta que o apóstolo Paulo ele escreve a Filemon, ela mostra um caráter gracioso da vida do apóstolo Paulo. Essa carta, ela é uma evidência clara e nítida da ação da graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Se nós nos colocarmos aqui no lugar de Onésimo, e nós também éramos, antes de Cristo Jesus entrar na nossa vida, nós também éramos o quê? Escravos. Nós recebemos o evangelho e nós fomos libertos, assim como Onésimo, ele foi liberto. E nós fomos introduzidos na família de Deus, na família da aliança, por causa do sacrifício e da justificação que nos que nos declarou justos diante de Deus, tá? Então, nós encontramos evidências nítidas da ação da graça de Deus sobre a nossa vida, olhando e lendo a carta que o apóstolo Paulo ele escreve a Filemon, tá? Então, essa carta ela é chamada de carta pessoal. Por quê? Porque Paulo está tratando de um assunto específico aqui com Filemon, beleza? Eu vou encerrar aqui esse vídeo. E não tem nenhuma tarefa, a única tarefa que tem, eu quero que você assista esse vídeo, e se você quiser fazer algum comentário no nosso grupo do WhatsApp, fique extremamente à vontade, tá bom? Deus te abençoe, tá? E até a próxima aula.